A você que acompanha a Canção Nova, o nosso muito boa noite e seja bem-vindo a esta programação. É com muita felicidade que a gente se encontra aqui nesta quinta-feira e ao vivo. E gostaríamos também de já fazer um grande convite para todo mundo católico. Vamos falar hoje sobre um momento muito especial e histórico, a visita do Papa Francisco ao Iraque no último final de semana. Aproveito desse instante agora para cumprimentar o cardeal Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, é o nosso convidado da noite de hoje aqui deste programa. Dom Raimundo Damasceno, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Canção Nova. O Papa João Paulo II, no ano de 2000, no grande jubileu, do ano 2000, ele manifestou o desejo de ir ao Iraque, de visitar o Iraque. Mas naquela época o Iraque estava governado pelo ditador, Saddam Hussein, e o Papa não foi possível chegar até lá devido à situação também. E o presidente naquela época, Saddam Hussein, não quis que ele fosse, talvez por motivos até de segurança, não sei quais as razões, digamos, mais profundas desse declínio, do desejo do Papa ir ao Iraque e não ter sido aceito. Mas, de qualquer maneira, o Papa agora cumpriu, digamos assim, esse desejo do Papa João Paulo II na pessoa do Papa Francisco, que foi o primeiro Papa realmente a visitar o Iraque. Então, realmente é um fato extraordinário. Foi uma viagem histórica e verdadeiramente missionária, na missão de estar próximo de quem tanto tem sofrido e ansiava pela presença do Papa há muito tempo, o povo iraquiano. Francisco insistiu e, não obstante as dificuldades da pandemia e o perigo do terrorismo, foi o primeiro pontífice a visitar o Iraque. O Papa esteve na terra de Abraão, onde o cristianismo está presente desde o século I. Era preciso fazer pontes de diálogo interreligioso, enxugar as lágrimas de tantos cristãos que têm vivido o martírio da guerra e do terror naquelas terras. Francisco foi, como peregrino da paz, ao encontro de um povo sofrido que desde a Guerra do Golfo em 2003 perdeu mais de 1 milhão de cristãos. Sois todos irmãos, foi o lema desta visita papal. Sexta-feira, um momento festivo, chegada, acolhida. No sábado, o Papa já foi fazer uma visita de cortesia muito importante ao Ayatollah Said Ali al-Sistani, depois um encontro religioso na planície de Ur, lugar onde viveu Abraão, missas diversas o Santo Padre celebrou também. Pois bem, foram momentos todos esses espetaculares e quem acompanhou, tenho certeza, em muitos instantes, sentiu-se até lá, de tão tocante que foi esta visita. Agora é bom lembrar também que o Papa Francisco, ele recebeu o presidente do Iraque em janeiro de 2020. E depois o Papa Francisco, um pouco mais tarde, isto é, em junho de 2020 também, manifestou o desejo de ir ao Iraque. Então uma ponte já vinha sendo feita. Era uma ponte que estava sendo construída e, de fato, se concretizou o convite tanto do governo como da igreja do Iraque, convidando o Papa a visitar aquele país. E isso se deu justamente agora, na semana passada, do dia 5 ao dia 8 de março, o Papa pousou, digamos assim, na capital do Iraque, em Bagdá, exatamente no dia 5. E é muito interessante, primeiro, por esse fato único, extraordinário, que é o primeiro Papa a visitar aquele país tão sofrido, como você lembrava aí, que passou por tantos conflitos, passou por uma guerra terrível, Aliás, desde o início do século passado, os anos 20 do século passado, o Iraque vem sofrendo guerras atrás de guerras. Guerra atrás de guerras, é um país realmente sofrido, massacrado, entende? Muita destruição, depois veio todo aquele momento também do terrorismo, entende? De alguns radicais, que foi quando causou essa grande perseguição aos cristãos? Aos cristãos, houve muitos mártires, o Papa, inclusive, chamou a igreja do Iraque de igreja mártir, agora nessa sua visita, entende? E o Papa, o que é interessante, ele vai ao Iraque não como um turista, o Papa vai como pastor, Portanto, a gente chama de visita apostólica. E é muito interessante quando ele descreve digamos, como ele vai, como peregrino, Quais as características do Papa Francisco como peregrino nessa visita ao Iraque? Ele diz que, primeiramente, ele vai como peregrino penitente.
o Papa vai para pedir perdão. É tanto sofrimento que aquele povo sofreu, e sobretudo os cristãos, mas também não só católicos, né? Cristãos também de outras igrejas sofreram muito, né? Entende? Vítimas desse radicalismo, né? E terminou o Papa, então, justamente, eu vou como alguém, um peregrino que vai pedir perdão, mas também que vai pedir solidariedade, entende? Que vai pedir reconciliação, né, entre aquele povo mesmo dentro do Iraque, para que recomece, digamos assim, uma nova vida, entende? E eu já quero pedir, então, ao senhor que acompanhe esse momento inicial, que foram as palavras iniciais dele mesmo, logo na chegada e na acolhida que ele teve. Vamos acompanhar como foi. O Papa desembarcou no Iraque por volta do meio-dia, horário local. Acolhido com alegria por bispos de Bagdá, a capital do país, e pelo primeiro-ministro, que o acompanhou para uma breve conversa. No trajeto até a sala do aeroporto, Francisco foi acolhido calorosamente, com músicas típicas em árabe e danças com bandeiras do Iraque e do Vaticano. No Palácio Presidencial, se encontrou com autoridades civis e corpo diplomático. Em seu primeiro discurso, o Papa Francisco agradeceu a oportunidade de visitar o país, desejo que trazia fortemente em seu coração. Vengo come penitente. Disse estar no Iraque como o penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz, em nome de Cristo, Príncipe da Paz. Francisco lembrou que todo esse contexto de guerra trouxe morte, destruição e ruínas ainda visíveis. Os danos, disse o Papa, são ainda mais profundos quando se pensa nas feridas dos corações de tantas pessoas e comunidades que precisarão de anos para se curar. Dom Damasceno, o senhor já tinha até antecipado algumas dessas coisas, mas me chamou muito a atenção a alegria do povo iraquiano. Verdade. E o presidente iraquiano ali parecia não acreditar no que estava vendo. É verdade. Realmente a gente vê com que entusiasmo, com que alegria eles receberam o Papa, né? Como alguém que traz esperança para eles. Esperança de um futuro melhor, de mais paz, de mais reconciliação, que é justamente a outra característica do Papa, né? Ele diz, eu vou também como peregrino da paz. Peregrino penitente, peregrino da paz. Inclusive o lema desta viagem é justamente esse, todos vós sois irmãos. Nós todos somos filhos do único Deus, né, Criador. Então, ele vai levar a paz àquele povo, né, tão sofrido, tão dividido, né, e muitos tão perseguidos uns pelos outros. E o terceiro motivo, o terceiro mote, digamos assim, da visita, como peregrino da esperança. Que, ele diz, um país, né, que sofreu tanto, né, ele justamente quer levar a esperança àquele povo, para reconstruir, digamos assim, um novo país, recomeçar de novo um novo país, entende? Mas todos dando as mãos uns aos outros, se ajudando uns aos outros. Eu acho que não é muito difícil de cada um de nós imaginar como se sentiu o povo iraquiano. E olha, os cristãos ali são apenas 1,5% da população. Minoria. Mas mesmo assim parecia que estavam todos irmanados, felizes. Inclusive os muçulmanos. Felizes. E a gente não é difícil de imaginar o porquê. É que é uma nação que vem se sentindo pelo mundo desprezada, claro, não olhada por tantas guerras, tantos massacres, claro, ultimamente contra os cristãos, mas constantemente com toda a sua população. Certo. Com tanta miséria que se vive, claro, ali, falta de tudo. Claro. Então, uma falta de atenção mundial, uma solidariedade mundial. E ir ali à máxima autoridade católica, que leva consigo a atenção do mundo, claro, não é difícil de imaginar o quanto estavam felizes. Evidente, a gente vê por como eles receberam. Né? Todos bem vestidos, com seus trajes típicos, dançando um pouco, mostrando a sua alegria. E o Papa se sentindo muito à vontade também, né? Ali no meio daquele povo, entende? Ali pela acolhida do presidente da República. A alegria era dos dois lados. A alegria dos dois lados, sem dúvida nenhuma. E depois ali é uma região, você sabe, de muita riqueza, né? Sim. Sobretudo do petróleo, né? A região dos mais ricas em petróleo. Inclusive a razão das guerras. Das guerras, que é uma região cobiçada, por muitos interesses, entende? E esquecendo-se de que aquilo é daquele povo e de que deve reverter os lucros de tudo aquilo em benefício daquele povo. E, no entanto, é uma região sempre em conflito, né? Em guerra, em tensão contínua, entende? E realmente muito sofrida por parte dos cristãos. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte, nos encontros dos cardeais, nas comissões das quais o senhor participou, junto à Santa Sé, em momentos importantes da vida da igreja,
E naqueles mesmos instantes em que o Iraque estava sofrendo com guerras diversas e os cristãos ali sofrendo, se comentava isso. Eu digo, a igreja comentava isso, a igreja comenta isto, ela fala sobre isso. Os senhores, alguns dos senhores, os cardeais de algumas partes do mundo, chegaram já a visitar o Iraque. Como é tratado isto pela Igreja Católica no seu seio? E aquilo sempre causou muita preocupação à igreja, inclusive no tempo ainda do Papa João Paulo II. João Paulo II, ainda houve um sínodo para as igrejas orientais. Eu participei desse sínodo. E durante esse sínodo, várias vezes, realmente foi colocado essa questão, o sofrimento realmente daquele povo, de um modo geral no Oriente Médio, mas também, sobretudo, no Iraque, né? A Síria é a mesma coisa, vizinho, né, do Iraque, e ainda que está numa situação muito difícil, ainda conflituosa, uma paz muito transitada, digamos assim, instável, mas vivendo em paz, mais ou menos, como o Iraque também, que está vivendo um momento de paz, assim, mas não tão tranquila, não tão persistente, não tão duradoura. Vira e mexe há um atentado, né? Sobretudo voltado para os cristãos, né? Atentado numa igreja, numa outra, contra pessoas. Então, o sínodo tratou muito disso, entende? Essa é uma grande preocupação, sem dúvida nenhuma, da igreja, e agora o Papa veio justamente levar essa palavra de conforto, de esperança, de solidariedade, e convocando todos a união, entende? A se unirem, porque um país só pode também se construir, né? Se desenvolver com a união, evidentemente, de todos os seus cidadãos, sem nenhuma discriminação, né? Religiosa, de credo, evidentemente. Eu me recordo de alguns sonhos de João Paulo II. Cuba, China, certo. Moscou, Iraque. Certo. A gente conseguiu, o João Paulo II conseguiu ir a Cuba. Certo. Depois, Moscou, Não ou melhor, depois, agora, Iraque, e nós certo. temos aí ainda China e Moscou. Eu creio que certamente é um desejo do Papa, né, Francisco, de ir, quem sabe, até a China e até mesmo a Moscou, né? São viagens que são preparadas com certa antecedência, através de muitos contatos, entende, em nível diplomático, em nível de governo, para que aquilo se concretize um dia, entende? Isso supõe muitos diálogos, muitas negociações, e quem sabe? A Igreja, o Papa Francisco, a gente sabe pelas atitudes dele, pelo seu pontificado, que é um Papa aberto, né, ao mundo, né? Ele quer levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, sem impor nada a ninguém, entende? Mas quer ir ao encontro daqueles que querem ouvir a sua palavra, e ele quer dar a sua contribuição, evidentemente, para a paz no mundo, entende? Essa é a grande preocupação, por exemplo, essa encíclica dele, Fratelli Tutti, né? Entende? Todos somos irmãos, o nosso Criador é único. Todos acreditam porque essas religiões, justamente no Iraque, são as religiões monoteístas. É o cristianismo, é o judaísmo e é também o islamismo. São todas as três religiões monoteístas e acreditam num único Deus. E são religiões justamente que tem origem justamente lá no Iraque, naquela região, entende? Na terra justamente de Abraão, entende? Pois o senhor já chegou onde agora eu quero propor que a gente fale sobre este assunto. Nós vamos acompanhar agora a reportagem que mostra justamente o sábado do Papa lá, que foi no encontro com a maior autoridade muçulmana, e depois a visita ao lugar onde viveu Abraão. Vamos acompanhar. Perfeito, em Ur. A visita de cortesia ao grande Ayatollah al-Sistani, segundo o comunicado pela sala de imprensa da Santa Sé, durou cerca de 45 minutos. O Santo Padre destacou a importância da colaboração e da amizade entre as comunidades religiosas para que, cultivando o respeito mútuo e o diálogo, se possa contribuir para o bem do Iraque e de toda a humanidade. De lá, Francisco seguiu para a planície de Ur, chamada de Terra de Abraão. Outro momento histórico e muito importante, porque reuniu líderes de diversas religiões, entre elas das 3 religiões monoteístas, que nasceram da experiência de Abraão. O Papa fez um discurso comovente, poético, mas ao mesmo tempo enérgico. Disse que estar ali onde nasceu Abraão o dava a sensação de retorno à casa. Este lugar abençoado faz-nos pensar nas origens, nos primórdios da obra de Deus, no nascimento das nossas religiões.
Está aí, dona Damasceno. Perfeitamente. Tem justamente essas três religiões têm como pai comum, né, digamos, Abraão. São as três religiões que têm essa origem em Abraão. Tanto o cristianismo, São Paulo nos fala que somos todos justamente descendentes de Abraão. Inclusive motivo de uma ótima catequese, porque a gente canta sempre naqueles nossos encontros de igreja, com as crianças, com os jovens. Abraão tem muitos filhos, ele tem. Eu sou um deles, você também. Justamente. Porque Deus prometeu, inclusive, a Abraão, né, uma descendência numerosa, né, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Então, a descendência do judaísmo, que tem justamente, é o primeiro patriarca, né, do Antigo Testamento. É o nosso pai na fé, de todos nós, cristãos, judeus e também do islamismo, entende? Nós temos essa origem comum, essas três religiões. E ali o Papa fez um discurso muito bonito, pelo que se descreve, é uma planície, né? A cidade de Ur, onde viveu a família de Abraão, e dali ele sai rumo à Terra Prometida, né? A futura Terra Prometida, que ele vai depois chegar até lá. E então a nossa origem está ali. Por isso o Papa dizer como que se sentir em casa, né? Essa é a nossa casa, onde é o começo, digamos, da história do povo de Deus, ali com Abraão, o primeiro patriarca. E é interessante esse discurso do Papa lá em Ur, a cidade da família de Abraão, quando ele diz algumas frases muito importantes para nós. Ele dizia: a blasfêmia maior contra Deus é o ódio ao irmão. A maior blasfêmia contra Deus é o ódio ao irmão, entende? A hostilidade, o extremismo, a violência são traições à religião. Aquele que comete um terrorismo, a violência, em nome da religião, é uma traição à religião. Entende? É um mau uso da religião. E eu imagino que isso sendo escutado por qualquer que seja ali no Iraque, muçulmano ou cristão, ou até o judeu que por ali estivesse também, ninguém discorda disso. Perfeito. Desse discurso. Então, e por que temos que viver em divisão, em ódio uns contra os outros, perseguindo uns aos outros? Não podemos viver como irmãos? Entende? E ele acrescenta: necessitamos uns dos outros. A pandemia nos faz compreender que ninguém se salva sozinho, a pandemia do coronavírus. Nós estamos sentindo isso na carne aqui no Brasil. Sim. Estamos precisando dos médicos, estamos precisando dos enfermeiros, estamos precisando dos hospitais. Das vacinas. Estamos precisando das vacinas. Dos cientistas. Estamos precisando dos cientistas que precisam, da ajuda dos outros países que têm que nos dar vacina. Então, nós estamos precisando uns dos outros, ninguém pode se salvar sozinho. Quem segue os caminhos de Deus não pode estar contra ninguém. Não posso estar contra ninguém. Pelo contrário, quem segue os caminhos de Deus tem que estar a favor de todos. Tem que estar a favor de todos, não contra ninguém. Entende? E sem impor nada, não posso impor nada a ninguém, não posso oprimir ninguém, não posso agredir ninguém. Nós temos que caminhar juntos, entende? Um dando o seu apoio, a sua contribuição para um mundo mais humano, mais fraterno, entende? Vivendo nas diferenças, evidentemente. O Papa não foi lá para impor a religião católica, ele não foi lá para conquistar os muçulmanos, ou os judeus, ou outras pessoas de outras religiões no Iraque. Não, ele foi como um pai, né, que vai ao encontro de seus filhos e que vai levar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação, de união. E ele então exorta os governantes a priorizar a distribuição de alimentos, em lugar de estar justamente preocupado em se armar, entende? Em armazenar armas, entende? Porque é um dos flagelos ali. O flagelo é justamente a violência. E quanto mais você multiplica a arma, você está multiplicando a violência. Então, nós temos que justamente transformar os arados... Não, e ele fez uma belíssima explanação quanto a isso, porque é um lugar que vive uma extrema pobreza nesse Ele usou, acho que até uma imagem, se não me engano, do profeta Isaías, transformar, digamos, as armas em arados. Sim. Isto é, para produzir, né? Para produzir, entende? E distribuir alimento às pessoas. Então, o Papa realmente foi um discurso muito importante na terra de Abraão, e justamente nesse encontro com esse Ayatollah, que é muito importante, né? Lá em Urs, ele teve esse encontro. Eu vou pedir ao senhor o seguinte, antes da gente concluir aqui, que o senhor faça comigo uma última análise ainda sobre outros lugares que o Papa visitou, e agora já no domingo. Vamos lá para agora a reportagem que mostra o Papa indo a Mossul, Karakosh e a missa dele num estádio lá no Iraque. Vamos ver. Certo.
Em Mossul, o pontífice se dirigiu a Rosh al-Bia, a praça das 4 igrejas sírio-católica, armeno-ortodoxa, sírio-ortodoxa e caldeia, depois de ouvir os comoventes testemunhos de um sunita e do pároco local que falaram das perdas e dos deslocamentos forçados. O Papa fez um breve discurso dizendo: se Deus é o Deus da vida e o é, a nós não é lícito matar os irmãos no seu nome. Se Deus é o Deus da paz e o é, a nós não é lícito fazer a guerra no seu nome. Se Deus é o Deus do amor e o é, a nós não é lícito odiar os irmãos. Em seguida, rezou por todas as vítimas da guerra na cidade de Mossul, no Iraque e em todo o Oriente Médio. Participou de uma inauguração da lápide comemorativa e soltou uma pomba branca, símbolo da paz. Depois de Mossul, o pontífice seguiu para Karakosh, principal cidade cristã do país, com 50 mil habitantes, sendo 90% da população cristã. Uma multidão dá as boas-vindas ao pontífice. Na catedral reconstruída, ouviu testemunhos e rezou a oração do Ângelus. E em um breve discurso disse: este nosso encontro demonstra que o terrorismo e a morte não têm a última palavra. A última palavra pertence a Deus e a seu Filho, vencedor do pecado e da morte. E para finalizar o terceiro dia da viagem apostólica, o Papa retornou para Erbil, onde celebrou a Santa Missa no estádio Franço Hariri, que tem capacidade para 28 mil pessoas, mas que devido à pandemia foi permitida a participação de 10 mil. Em sua homilia, o pontífice afirmou: hoje posso ver e tocar com a mão que a igreja no Iraque está viva, que Cristo vive e age neste seu povo santo e fiel. Dona Damasceno, ali não tinha só católico e cristão, não. Claro. Tinha muçulmano ali Claro. naquela multidão, Sem naquelas dúvida. ruas. Claro, o Papa atrai, né? Assim, todas as visitas deles, em todos os lugares, ele atrai multidões. Independente, digamos, de ser católico ou não, entende? Atrai uma multidão que quer ouvir a sua palavra, porque o Papa tem uma força moral, né? Muito forte. E todo mundo acreditam no Papa, querem ouvir a palavra do Papa, o que ele pensa sobre os problemas atuais. E ele sabe que ele vai visitar sem nenhum interesse econômico. Entende? O Papa vai justamente buscar o bem das pessoas daquele país que ele visita. Levar uma palavra de ânimo, de conforto, levar a mensagem de paz, né, a mensagem do Evangelho. Essa é a preocupação do Papa, entende? E essa visita dele em Karakosh, que você citou aí, justamente ele reza o Ângelus, né, nesta igreja, né, da Imaculada Conceição, e aí ele agradece a acolhida que ele está recebendo no Iraque, porque justamente já é domingo, é o último dia da sua visita, e ali ele também faz um pronunciamento muito importante. Ele diz que é o momento de reconstruir não só os edifícios, que nós já vimos também pelas imagens, muitos edifícios destruídos, as igrejas, casas, ruas, mas sobretudo reconstruir os laços que unem as comunidades, que unem as famílias, que unem os jovens e os anciãos. É um momento de uma reconstrução nesse sentido, entende? De laços de família, jovens, as gerações, jovens e anciãos, as comunidades, entende? E não só construir edifícios. E depois ele diz: não deixem de sonhar, não se rendam, digamos assim, ao desânimo, entende? Não se rendam ao pessimismo. Pelo contrário, Jesus está com vocês, Jesus está ao lado de vocês, caminhando com vocês, ajudando, dando força a vocês. Dona Damasceno, tudo isso que a gente viu, o que o senhor está nos trazendo aqui, eu conversava na segunda-feira, pós a chegada do Papa ao Vaticano novamente, com o Silvanei José. E ele dizia assim: o Oriente Médio inteiro acompanhou essa visita com total atenção pelos seus meios de comunicação, e o Iraque todo. Todos os canais de televisão no Iraque estavam transmitindo tudo que o Papa estava fazendo. Eu acho que essa palavra vai calar fundo, né, no coração de cada pessoa, chegar. Sem dúvida. Por exemplo, quando ele diz: o perdão é necessário para permanecer no amor, para permanecer cristão. Para você permanecer cristão, você tem que permanecer no amor. Esse é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, entende? Isso é ter coragem de lutar, entende? Em meio a tantas dificuldades, a tantas guerras, a tantos conflitos, entende? E quantos iraquianos foram para outros países em busca de vida melhor? Por isso o cristianismo diminuiu, era um cristianismo até bastante numeroso, entende, no Iraque. E também em outros países do Oriente Médio. E muitos realmente saíram, porque a perseguição era tão dura, a vida era tão difícil para eles, que eles então foram para outros países. Ele falou: confiar no renascer desta cidade. Eu não sei o número dos que
saíram os cristãos que deixaram o Iraque, que realmente foram aos milhares, talvez centenas de milhares. Certo, mas aos que foram mortos foram cerca de 100 mil martirizados. Muitos mártires. É uma igreja mártir, ele falou isso. Só nesses uma últimos igreja anos. mártir. Só nesses últimos anos. E disse o seguinte: confiar no renascer dessa cidade aos cuidados da Imaculada, porque ele estava na igreja da Imaculada Conceição quando ele rezou o ângelo. Esta imagem nessa igreja que foi pisoteada, entende? Foi danificada, ela continua como mãe realmente, olhando a todos com muita ternura como mãe, apesar de ter sido pisoteada lá pelos inimigos, digamos, pelos aqueles terroristas, né, radicais. Então, ele agradeceu realmente a todos a acolhida que ele teve, tão digamos, calorosa, tão amiga, né? E agradeceu às mães, às mulheres do Iraque, e que sejam justamente as mulheres também respeitadas. Ele insistiu muito, o respeito às mulheres, entende? A defesa das mulheres. No Brasil nós temos aí todo esse problema hoje do feminicídio, né? Quanta violência contra a mulher, e certamente lá acontece a mesma coisa, em outras partes do mundo. Entende? Não temos que... Inclusive pela submissão maior da mulher. Ainda mais submissa a mulher. Segundo a lei islâmica. Dom Raimundo Damasceno, eu quero lhe agradecer por ter estado conosco aqui neste primeiro momento do nosso programa. Obrigado por ter saído de casa a esta hora da noite ao vivo. Muito prazer, Ronaldo. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, estar falando para aqueles que nos acompanham aí na TV Canção Nova. É uma alegria sempre estar com vocês e a gente sempre coloca à disposição quando necessitar. E o senhor já tem um novo compromisso conosco aqui neste programa, quando for lançar um livro que o senhor está terminando aí sobre a história da Igreja de Brasília, é isso? Está terminado. Os primórdios da Igreja Católica em Brasília. Já está terminado, está... A igreja completou 60 anos agora, sim, junto com a cidade. Justamente, o livro faz parte desse aniversário, está aí aguardando a publicação pela CNBB, pelas edições CNBB. Mas o livro já está pronto, já está entregue às edições CNBB para a sua impressão e depois nós vamos vir aqui e quem sabe fazer um lançamento também na cidade, passando esse momento da pandemia. Muito bem. Para quem está vendo Dom Damasceno aqui conosco, ao vivo, direto de Brasília, é que Dom Damasceno é originário do clero de Brasília. Depois que tornou-se emérito, voltou para esta igreja aqui, está morando aqui pertinho de nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo. Uma boa noite a todos e meu abraço também a todos que nos acompanham nesse programa. E olha, e você que está conosco agora, daqui a pouco, na sequência deste programa, que hoje vai até às 11h30, nós vamos ter outros convidados aqui também neste Além da Notícia e você certamente vai gostar muito. Inclusive pessoas que viveram no Iraque, convidados especiais que viveram no Iraque, vão trazer aqui testemunhos, histórias belíssimas e já outros convidados. A Dona Damasceno nós agradecemos, vamos agora a um brevíssimo intervalo e já retornaremos. Muito bem, você que nos acompanha agora em tantas partes do Brasil, seja muito bem-vindo. Voltamos agora para a sequência do nosso Além da Notícia nesta noite, que está ao vivo. Nós estamos falando sobre a visita histórica do Papa Francisco ao Iraque, que aconteceu no último final de semana. E por que repercutir essa visita? É porque ela é realmente histórica. Aconteceu algo que a igreja vinha alimentando o desejo há muitas décadas. E, sobretudo, porque aquele é um lugar, de fato, muito particular para a atenção da igreja. Outro motivo, os filhos da igreja que ali estão, vêm sofrendo muito e vêm sendo martirizados. Inclusive, nesses últimos anos, eu diria até décadas, sobretudo com as ações terroristas do Estado Islâmico. Foi uma das regiões que mais sofreram com isso e foi o povo cristão que mais sofreu com essa perseguição do Estado Islâmico. Por isso, tão importante, e que por isso que também vale a pena a gente aqui repercutir. Bem, neste segundo bloco nós vamos ter outros convidados conosco, mas antes eu já gostaria de chamar o repórter Otávio Martins, que fez para nós aqui uma demonstração do que vem acontecendo nas terras iraquianas de mais ou menos 100 anos para cá. Um país marcado por conflitos, uma história moldada pela guerra. Esse é o Iraque, acostumado a conviver há muitos anos com a destruição e o medo. Num passado mais recente, em 1920, os iraquianos se revoltaram com o domínio britânico e travaram uma das primeiras guerras modernas de sua história. 10 anos depois, selaram um acordo. Já no final da década de 70, um novo embate, a Guerra dos 6 Dias, contra Israel, foi o começo de um processo que dura até hoje. No começo dos anos 90, uma nova guerra traçaria o destino do país do Oriente Médio de maneira determinante. A busca pelo poder e pelo dinheiro levou o líder iraquiano à época, Saddam Hussein, a invadir o Kuwait, com o objetivo de controlar as reservas de petróleo daquele país.
esse foi o primeiro passo para que um personagem importante entrasse na história. O Iraque é obrigado a abandonar o Kuwait e reconhecer a soberania do país. O cessar-fogo é comandado por tropas americanas, que passariam a ser o principal inimigo do regime de Saddam Hussein, dando início ao mais longo confronto da história do país. Em 2001, o ataque às Torres Gêmeas por extremistas muçulmanos deixaram um ambiente ainda mais tenso e em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque e permanecem lá por quase uma década. Durante o período, os confrontos foram diários. Em 2014, os americanos voltam às terras iraquianas, desta vez para destruir o novo inimigo do Oriente, o Estado Islâmico. O ISIS se mostrou um inimigo duro e cruel. Nesse período de confronto contra os extremistas, os cristãos iraquianos foram um dos grupos que mais sofreu. Era a noite de 6 de agosto, a festa da Transfiguração do Senhor, quando tivemos que fugir dessa casa. Ninguém ficou na cidade, ficou tudo vazio. Começamos a ouvir o som dos bombardeios do exército iraquiano contra os jihadistas do ISIS. Centenas de igrejas foram destruídas. Durante todos esses anos de guerra, nunca foi permitida uma visita papal. João Paulo II tentou por diversos anos, mas sem sucesso. O sonho agora se tornou realidade com a peregrinação do Papa Francisco numa terra iraquiana arrasada, mas que resiste e tenta se mostrar pronta para reerguer-se. Estamos diante da Igreja da Ressurreição, a última igreja construída em Caracos, totalmente destruída pelos bombardeios. Podemos ver até que ponto essa guerra nos atingiu, até que ponto entrou na nossa vida. Jamais poderemos esquecer o que aconteceu, mas a partir disso vamos poder construir um novo futuro. A gente pôde ter aqui uma pequena noção do que aconteceu lá, porque a verdadeira noção realmente é quem esteve lá e quem vive por lá. Mas aqui a gente pôde conhecer um pouquinho dessa dura realidade da população iraquiana. Pois bem, vou chamar aqui agora para este nosso programa de hoje, diretamente do Rio de Janeiro, o querido amigo Monsenhor André Sampaio, prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, subdivisão do Rio de Janeiro. Monsenhor André, há quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Quanto tempo? Um prazer participar contigo desse evento tão importante da visita do Papa ao Iraque. O prazer é todo nosso, Monsenhor. Quando eu pensei no senhor para este programa, pensei também já na sua experiência, quando esteve a serviço da diplomacia da Igreja, e pensei também hoje pela a posição que o senhor tem como prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro. Eu vou pedir ao senhor que nos faça já uma introdução, a sua visão com tudo isso que acabo de mencionar aqui sobre o fato visita do Papa ao Iraque. Bem, eu prestei serviço diplomático na Santa Sé, que eu fiz academia diplomática, e aí toda a formação que implica, no caso, você tem que fazer mestrado, doutorado em Direito, depois as 4 línguas, inglês, francês, italiano e espanhol, depois toda a formação diplomática. Depois exerci função no estágio diplomático na Tailândia, cobrindo outros 7 países, depois fui para a Nigéria durante 3 anos e meio, depois Nigéria, Lituânia, Letônia, Estônia, Colômbia, quando volto ao Brasil, porque minha mãe ficou doente e depois veio a falecer com câncer. Então, uma alegria de poder partilhar essa experiência. Ora, dentro desse contexto, então, do serviço diplomático, é essencial recordar o papel da Igreja, na sua neutralidade, da diplomacia vaticana, e do que ela tem feito dentro da história da própria humanidade, e tão bem, e o bem que ela tem feito. E aí vemos a própria ação do Papa, como líder religioso e como chefe de Estado, atuando. Mas, acima de tudo, como um líder religioso, aquele que vai e se coloca humildemente estabelecendo laços. Interessante, a gente nunca observa um aspecto do Papa que é proveniente do seu título, Sumo Pontífice, é aquele que estabelece pontes, criar pontes. E nisso o Papa Francisco tem feito, e o corpo diplomático, na verdade, o auxilia nesta função. Monsenhor André, podemos dizer que esta visita ela foi uma vitória da diplomacia vaticana? Sim, ela é uma vitória da diplomacia vaticana no sentido que a diplomacia vaticana está para servir ao seu chefe, no caso, ao Sumo Pontífice, ao Papa. Então é uma vitória, sim, porque aí entram negociações, conversas, diálogos,
mas obviamente também a manifestação do país que quer acolher o Papa, a manifestação do Papa que quer ir ao encontro deste povo, ainda mais nessa situação atual do Covid, tantos desafios, tantos problemas, tantos empecilhos, que se nós pudéssemos pensar para essa viagem, mas que ele disse, não, quero ir. Então é o coração do pastor que vai ao encontro do seu povo, das suas ovelhas. Isso é o que é mais bonito dentro da perspectiva do Papa Francisco. Agora eu vou pedir a visão e o sentido que tem essa visita para o prior da Ordem Equestre do Santo Sepulcro e nos diga também o sentido, o que significa isto. O prior da Ordem, eu sou prior da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém para o Rio de Janeiro e, digamos, outros estados que estão ligados à lugartenência do Rio. A sede da Ordem está em Roma. A função da Ordem, desde a sua criação nas Cruzadas, obviamente foi inicialmente defender os lugares santos, mas com o passar do tempo, historicamente, isso vai se modificando. Hoje o papel da Ordem é sustentar o trabalho realizado, principalmente pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, e por onde a Ordem desempenha seu papel de auxílio. Mas o fundamental é isso, ajudar a manter o Patriarcado de Jerusalém. Ora, o impacto da viagem do Papa para o Oriente é imenso. O Papa vem como peregrino da paz, estabelecendo pontes de diálogo, pontes fundamentais de compreensão. É fundamental por quê, Ronaldo? Porque a gente vive num mundo atual com tantos conflitos. As pessoas estão mais preocupadas com seus interesses pessoais, estão preocupadas em si, né? Há um egoísmo muito grande. E, por outro lado, também você tem um outro fenômeno do fundamentalismo. As pessoas que se radicalizam na dimensão da fé. E aí, como conviver? A Terra Santa, no caso de Jerusalém, é um local de convívio de várias denominações cristãs, de várias outras religiões. Ou seja, é importante a dimensão ecumênica, o diálogo entre os cristãos e a dimensão, obviamente, do diálogo interreligioso que se estabelece aí com os muçulmanos e as demais religiões. Eu vou até aproveitar o que o senhor acaba de nos falar e pergunto, este impacto da visita do Papa ao Iraque, ele pode trazer reflexos para outras partes do mundo onde nós temos perseguição aos cristãos, onde nós temos conflitos interreligiosos, onde nós temos hoje guerras também, inclusive motivadas por questões religiosas. Pode ter reflexo? É interessante, o Papa nos diz em Mossul o seguinte: hoje, apesar de tudo, reafirmamos a nossa convicção de que a fraternidade é mais forte que o fratricídio, que a esperança é mais forte que a morte, que a paz é mais forte que a guerra. Ora, o Santo Padre nos coloca exatamente e claramente diante do desafio da fraternidade. E eu achei até interessante, porque o Santo Padre usou um exemplo. A minha paróquia, a paróquia para a comunidade de língua inglesa, ela está dentro de uma escola, a OLM School, Our Lady of Mercy School. Então, eu tenho 600 alunos dentro da escola. E eu sempre digo, né, exemplificando com eles, olha, nós temos na nossa mão 5 dedos. Cada dedo tem uma digital, cada dedo tem, né, a sua característica, a sua identidade própria. Mas todos trabalham juntos. Você tem o dedinho mais gordinho, o dedinho menorzinho lá do canto, os 3 que caminham juntos. Ou seja, mas se queremos fazer alguma coisa, é necessário que cada dedo trabalhe junto. E é esse exemplo que o Papa utilizou no Iraque, ou seja, o convite à fraternidade. Somos diferentes. A grande riqueza da criação de Deus está na diversidade, não na unicidade. E aí nos força exatamente a um diálogo, a compreender, a suportar, a respeitar. E daí entendemos o mandamento do Senhor: amai-vos uns aos outros. Mas nos pede também a dimensão de uma perfeição: amai até mesmo os vossos inimigos. E lamentavelmente vivemos até numa dificuldade, às vezes, de diálogo interno dentro da própria igreja. Às vezes eu falo de um ecumenismo ad intra, né, entre as diversas correntes, espiritualidades, posturas, teologias, para que possamos também concretizar esse diálogo para fora, à destra, né? Para fora da igreja, com
os cristãos e um passo maior com as demais religiões. Temos que aprender a coexistir, a conviver, a respeitar, a construir. Porque senão só gera guerra, destruição. E é o contrário de tudo aquilo que o Senhor nos solicita. Monsenhor André, eu vou chamar aqui para a nossa conversa também. Nós vamos ter algumas companhias aqui até às 11 horas da noite. Eu vou chamar para a nossa conversa aqui também. Tive o prazer de ontem receber na Rádio Canção Nova em Brasília e aproveitar, inclusive, para gravar a conversa que tive com ele, com Dom José Francisco Falcão, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, comentando sobre esta ida do Papa Francisco ao Iraque. E vamos ouvir o que ele disse sobre este sonho realizado pelo Papa, o sonho da Igreja como um todo. Antes de tudo, é a realização de um sonho antigo da Santa Sé. Já por ocasião da proximidade do Ano Santo, São João Paulo II manifestou o desejo de fazer uma peregrinação pelos lugares santos, como de fato ele fez, só que o sonho dele era começar pela terra do nosso pai Abraão. A revelação positiva tem origem na pessoa do nosso pai Abraão, que nasceu em Ur da Caldeia, que é exatamente uma cidade que hoje pertence ao país chamado Iraque. Lamentavelmente, não foi autorizada a viagem dele. Estamos no tempo ainda do ditador, digamos assim, do presidente. Eu volto atrás da palavra, mas a história se encarrega de dizer qual o melhor adjetivo para o então governante que não autorizou a entrada de São João Paulo II no Iraque. Saddam Hussein. Saddam Hussein, exatamente. E a Santa Sé, a viagem de um Papa para que ela aconteça fora dos limites, dos muros da cidade-estado do Vaticano, são duas exigências. Que o anfitrião convide e que se lhe garanta a segurança. E agora, graças a Deus, o atual presidente formulou o convite e foi garantida a segurança do Papa e ele realizou esse grande sonho. Então, é um sonho antigo, não é algo de Papa Francisco. Não é? Então, é algo que já havia sido manifestado no tempo de São João Paulo II. Depois... Poderíamos dizer que essa benevolência do atual presidente tenha sido determinante para Francisco aproveitar a oportunidade, mesmo em tempo de pandemia? Certamente, certamente. Se o chefe de Estado ou o chefe de governo, presidente, primeiro-ministro, monarca, formula o convite e a segurança do Papa é garantida, as chances são imensas. Monsenhor André, o senhor terminou a sua fala agorinha falando justamente deste diálogo, desta relação. E a gente percebeu que as próprias autoridades iraquianas abriram-se a este diálogo e a esta relação, o que tornou possível esta ida que historicamente era um desejo. Daí, e o senhor falava também da gente ter esse entendimento do ecumenismo, tanto do ecumenismo quanto do diálogo interreligioso e sua importância. Nesses tempos agora, isto é cada vez mais importante, né? É fundamental, eu diria que não é só importante, ele é fundamental. É importante, Dom Falcão lembrava também, nessa organização das viagens, eu lembro o Padre Tucci, por ocasião da organização do Encontro Mundial do Papa com as famílias, depois, mais tarde, o Encontro da Juventude no Rio de Janeiro, todos nós tínhamos o Dr. Alberto, que fazia parte dessa comissão, toda a preocupação, eu diria, com 3 protocolos que a gente esquece, né? O protocolo que é uma visita de chefe de Estado, é o protocolo de segurança e você tem um protocolo religioso, que são as missas, as atividades, tudo aquilo que vai ser feito a nível eclesial. E para uma visita do Sumo Pontífice, isso tudo precisa estar bem organizado, isso precisa estar bem alinhavado. E o mais difícil de todos eles é o protocolo de segurança, onde se garante a incolumidade do Papa, ou seja, que nada acontecerá com ele, embora o Papa Francisco não seja muito preso a protocolos, mas é fundamental que sejam vistos, revistos e controlados. Ora, o Papa vai a um país dilacerado, destruído. Começamos em 2003 já com os conflitos, lembrando de um Iraque que é composto historicamente dentro de articulações internacionais, de um Iraque que é, digamos,
cortado a régua, que não nasce de um processo ideal. Que você tem no norte o Kurdistão, que é uma outra realidade de uma cultura, de um povo que foi dividido entre 4 outros países e que clama pela sua independência. Atualmente, grande parte é sunita. Depois, um Iraque que é xiita. Dentro desse conflito já entre xiitas e sunitas, você tem a presença cristã das igrejas que estão aí. Monsenhor, Oi. E eu inclusive chamo a atenção para isso. O Ayatollah al-Sistani, com quem o Papa se encontrou, representa 65% dos muçulmanos iraquianos e dos xiitas, que são aquele grupo mais radical, não é? Ronaldo, essa é a grande questão. Grupo radical, o xiita criou essa fama do grupo radical. Não, você tem os xiitas e os sunitas. Uhum. E cada um se desmembraria, acho que mais de 30 grupos. Então você também tem radicais sunitas, você também tem radicais xiitas. Os radicais fundamentalistas você tem até católicos. Mas temos até católico grupos, xiita também? Tem uns católicos de vez em quando que exageram um pouquinho, né? Mas o que é importante compreendermos que dentro do movimento xiita e sunita, você tem os grupos radicais, mas você também tem os grupos moderados, né? Os grupos que dialogam. E al-Sistani, né, o Ayatollah Ali al-Sistani, ele foi fundamental, né, de grande importância no diálogo de paz entre 2006 e 2008, durante a Guerra Civil que assolou o próprio Iraque. Né? Então, o Papa encontrar também este líder xiita, esse líder xiita querer encontrar o Papa, é um sinal importante de diálogo. Eu trabalhei na Nigéria e uma das coisas que eu tentava fazer sempre era isso, ir ao encontro e dialogar. E durante o meu período, graças a Deus, nós conseguimos frear, né, essa onda de violência. Por quê? Porque os grandes representantes estavam em diálogo. Eu vou fazer o seguinte, o senhor está falando de algo que também ontem Dom Francisco Falcão falou e saiu em defesa de que haja um maior e melhor entendimento por parte dos cristãos e católicos, que é esta relação. Vamos ouvi-lo. Ótimo. Para quem eventualmente e de forma equivocada interpretou esse encontro como uma forma de relativismo religioso, como se o Papa estivesse abrindo mão das convicções cristãs católicas, isso não é verdade. Eu evocaria o decreto Nostra Aetate, parágrafo 3, do Concílio Vaticano II, que trata das relações da Igreja com as denominações não cristãs. O Vaticano II tem 2 documentos importantes no trato com os credos não cristãos. A Unitatis Redintegratio, que trata da relação dos cristãos com dos católicos com os cristãos não católicos. Então, ecumenismo é somente entre cristãos. Mas diálogo interreligioso são as relações entre a Igreja Católica e o mundo não cristão. Hinduísmo, budismo, islamismo, brahmanismo, as religiões orientais, etc. No parágrafo 3 desse decreto Nostra Aetate, repare o que aqui diz o Concílio Vaticano II, 1965. A Igreja olha com estima para os muçulmanos. Eles adoram o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração como a Deus se submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom grado evoca. Embora sem reconhecerem como Deus, veneram Jesus como profeta e honram Maria, sua mãe virginal, a qual por vezes invocam devotamente. Esperam pelo dia do juízo, no qual Deus remunerará todos os homens, uma vez ressuscitados. Têm, por isso, em apreço a vida moral e prestam culto a Deus, sobretudo com a oração, a esmola e o jejum. Este sagrado concílio, Vaticano II, década de 60 do século passado, este sagrado concílio exorta a todos que, esquecendo o passado, sinceramente se exercitem na compreensão mútua e juntos defendam e promovam a justiça social, os bens morais, a paz e liberdade para todos os homens. Papa Francisco foi fazer isto com ele, cito o nome completo,
deste Ayatollah Said Ali Husseini al-Sistani, na cidade de Najaf. Monsenhor André, o senhor viveu na Tailândia, na Nigéria. Aqui no Brasil nós somos maioria, somos católicos, mas lá o senhor era minoria e lá o senhor entendia também a necessidade deles nos acolherem bem. Isso vai se explicando, não é? Sem dúvida, e isso ocorre na prática. Inclusive, o próprio Papa veio aqui, lançou no Vadimecum, publicado um guia prático para os bispos, com indicações para o diálogo entre as comunidades cristãs, e eu diria também, abrangendo mais o diálogo com as comunidades interreligiosas, é fundamental. Ele diz nesse guia prático, para os bispos, as indicações, esse compromisso do diálogo, que não é uma dimensão opcional do ministério, mas deve ser uma obrigação, seja a busca da unidade, a busca do diálogo. Ora, como fazer isso em certas conjunturas, né, como Iraque, no Oriente Médio, próprio mesmo na África, em alguns países, na Nigéria, que vivemos agora atos terroristas tão difíceis como Boko Haram, coisa que eu não vivi na minha época, mas com outras situações paralelas. Bem, primeiro a dimensão de buscar o diálogo, entender o que está por trás disso. Lembro na Nigéria, se dizia assim, aquele grupo atacou aquele grupo e matou tantos. Esses daqui se reuniram, foram lá em vingança e mataram outros tantos. E aí você começa um ciclo infindável. Primeiro, o que está por trás desse discurso? É um discurso religioso? Esse grupo era de tal religião e esse grupo era de tal religião. Então é uma disputa étnica. Esse grupo é de tal etnia, esse grupo é de tal etnia. Ou o discurso era econômico, esse grupo era nômade, esse grupo era de plantadores, de cultivadores da terra. O que está por trás de tudo isso? Muitas vezes, na verdade, está um discurso econômico. Na verdade, está um discurso muito mais voltado ao econômico do que... Porém, o que move as pessoas são as paixões. Então, são as bandeiras, é a bandeira étnica, é a bandeira religiosa. Então, você precisa ir no cerne da questão, mas isso só acontece através do diálogo. Sim, muito bem. É sentar juntos, é rezar juntos, é compreender o que está acontecendo. E aí você consegue solucionar. Monsenhor André, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa. Intervalo agora. Na volta, nós vamos ter aqui 2 sacerdotes missionários que viveram e conheceram bem a realidade iraquiana e vão aqui também trazer suas impressões sobre esta visita e falar um pouquinho sobre aquele povo, aquela fé daquele povo, já depois do intervalo. Além da notícia especial, na noite de hoje nós estamos falando sobre a histórica visita do Papa Francisco ao Iraque, um país de aproximadamente 30 milhões de habitantes, e eu fui ver o número de católicos lá e também o número de
instituições católicas, são 122 paróquias, 12 centros pastorais. Os bispos no país são 19, os sacerdotes diocesanos 113 e os religiosos 40, diáconos permanentes 20, religiosos não sacerdotes 8, religiosas professas 365, missionários leigos 4, catequistas 632 e 32 seminaristas maiores. Esses os números. Ainda 69 centros de educação de propriedade ou dirigidos por entidades católicas, que acolhem 612 estudantes. A igreja no Iraque também administra 35 centros caritativos e sociais. Essa é a presença católica no Iraque, que representa 1,5% da população. Pois bem, quem conhece bem aquela realidade e vai trazer aqui uma palavra, também imagino de muita felicidade, sobre essa visita do Papa ao Iraque, é o padre Emanuel Martelli. Ele foi provincial do Instituto Verbo Encarnado para Egito, Tunísia e Iraque recentemente e nos fala sobre aquela região e aquele povo. Eu esteve no Médio Oriente como provincial. A minha província, a minha região eclesiástica, compreendia o Egito, Tunis e o Iraque. Eu me lembro que jamais vi uma fé tão viva como aquela que eu encontrei nos cristãos de Iraque. Uma vez com um padre que estava trabalhando lá, na nossa congregação, e visitando com aquele padre o país lá, eu me lembro que nós fomos para Erbil para visitar um campo de refugiados cristãos. Todos eram da cidade de Caracos. Caracos foi uma das cidades que foi tomada pelo Estado Islâmico. Eu me lembro de encontrar tantas famílias lá, foi impressionante. Pessoas que tinham deixado tudo, a casa, os campos, os bens materiais, tudo. Só pegaram, no caso de uma pessoa que conheci lá, pegaram a Bíblia e a família e partiram para o deserto. O Estado Islâmico tinha falado para eles que era para se convertir ao Islã ou morrer. Eles, se se convertiam ao Islã, poderiam até ter ficado na casa com os bens de toda a família, de muito tempo que eles tinham aqueles bens, a única coisa que eles tinham. Não. Mas eles escolheram sair pelo deserto, caminhando, só com a Sagrada Escritura. E quando chegaram na cidade de Erbil, que está mais ao norte, já é sempre Iraque, mas país curdo, aí a dormir em barracas, dormir debaixo dos pontes, e a igreja estava assistindo a eles, estava tentando ajudar eles com bens materiais para iniciar uma nova vida. Bom, mas aquele testemunho de fé daquelas pessoas, não estou falando só de um caso, estou falando de um campo cheio de refugiados cristãos católicos, nesse caso também. Então, eu acho que para pessoas assim que têm dado todo por Cristo, a visita do Santo Padre será de grande conforto. Monsenhor André, uma fé provada, tanto quanto a fé desse povo, parece que brilha mais, não é? O que o senhor me diz? Com certeza. Ano passado eu tive, digamos, a oportunidade de ser padrinho, digamos assim, de ordenação de Sua Excelência o Bispo Melquita, aqui no Brasil, Dom Jorge Ruri, que é o Bispo da Eparquia Greco-Melquita Católica, que está com a sede em São Paulo, mas era pároco no Rio de Janeiro, um grande amigo. E eu fui à sua ordenação, que foi lá na Síria, e com ele fui ao Patriarcado e fui mostrar alguns lugares. Eu fui a Alepo, fui a Homs. E é exatamente isso que o padre narrava no Iraque, a mesma coisa na Síria. Você passava em quilômetros e quilômetros e quilômetros de estradas,
E as casas todas destruídas, não tinha uma casa em pé, não tinha nenhuma estrutura em pé, ou seja, ou você se convertia ou você saía com aquilo que podia. Não tinha escolha. E ao sair, eles dinamitavam a casa, então a laje caía. E isso você via em quilômetros e quilômetros, até mesmo na fronteira próxima. Isso é o mesmo no Iraque, ou seja, um povo sofrido, um povo que não se deslocou por bel prazer. E daí também essa luta pelo Papa sobre a questão da migração. São pessoas que se deslocam em fuga. Elas querem o direito de poder reconstruir as suas vidas. Elas carregam traumas, elas carregam sofrimento, elas carregam tantas coisas nessa bagagem. A bagagem em si material, ela é mínima, às vezes nem existente. E muitas vezes vemos as tragédias que ocorreram, como aquele pai que o Papa encontrou com ele e deu testemunho que perdeu a sua filha, que perdeu seu filho, que perdeu sua esposa, inclusive a foto do menino morto na praia rodou o mundo, impactando. E exatamente são essas narrativas que trazem o migrante, trazem esses que se locomovem fugindo da guerra. Monsenhor, eles querem paz. Tudo que o senhor está nos dizendo aqui me leva agora a pedir isso a cada um de nós quando encontrarmos uma pessoa que vem de outro país para cá e que a gente encontra essa pessoa em situação de fragilidade. Elas estão nos semáforos das nossas cidades, elas estão em algum subemprego, elas estão aparecendo aqui ou acolá pedindo ajuda. E é a hora da gente se lembrar exatamente de tudo isso que o senhor está nos dizendo. Essas pessoas precisam de um coração de irmão em mim, não é? Precisam ser acolhidas e amadas. Acolhidas e amadas. Eu vou aqui, inclusive, chamar o Dom Francisco Falcão, porque ele falou justamente, o Papa foi animar, o Monsenhor falou agora, do pai, daquele pai de família que perdeu todo mundo, mas o Papa encontrou muita gente assim, que perdeu muita gente de sua própria carne, sim, não é? Então, escute agora essa reflexão do Dom Francisco Falcão, falando sobre isso. O Papa foi para animar esses cristãos. Vamos ouvir. Ele vai ao berço das 3 religiões monoteístas. As 3 religiões que têm Abraão por pai. Abraão é pai dos cristãos, é pai dos judeus e é pai dos muçulmanos. Depois, diante daquele quadro de guerra, de sofrimento, de morte, de infanticídio, de fratricídio, de genocídio também, uma história muito dolorosa, aquela terra é o mensageiro da paz. Inclusive, o discurso dele é no encontro com as autoridades e a sociedade e o corpo diplomático, já no dia da sua chegada, Francisco destaca 3 coisas que são, por assim dizer, a finalidade da sua visita. Antes de tudo, é uma visita pastoral. É o pastor que vai ao encontro das suas ovelhas. Ele disse com todas as letras, e esta é a primeira finalidade, Ronaldo, da visita do Papa. O primeiro destaque, respondendo explicitamente à sua pergunta. Saúdo com afeto os bispos, presbíteros, religiosos e religiosas e todos os fiéis da Igreja Católica. Agora vem o mais bonito. Venho como peregrino para animar no testemunho de fé, esperança e caridade presbíteros, bispos e religiosas que dão no meio da sociedade iraquiana o seu testemunho. Então é o pastor que vai ao encontro do rebanho. Nós somos uma minoria, nós católicos romanos somos uma minoria lá. Malgrado isto, o pastor vai ao encontro das suas ovelhas. Se fosse uma, ele iria. Justamente por causa da parábola em Lucas capítulo 15. Ele deixa as 99 e vai ao encontro. Não é o caso da que se desgarrou, mas vai ao encontro da minoria. Muitos que ali estavam acompanhando o Papa perderam parentes de primeiro grau, filho, esposo ou esposa, e ele foi para animar esse povo, para não desistir de ser cristão. É verdade, 10 anos, estamos há 10 anos, foi em 2011 o massacre de católicos romanos na Igreja Caldeia,
Eles estavam celebrando a Santa Missa e foram chacinados, a igreja foi queimada. Tá aí. Monsenhor, é tudo aquilo que a gente estava conversando aqui também, a gente vai entrelaçando justamente esses mesmos assuntos sobre aquele povo e sobre aquela região. O senhor quer acrescentar algo ainda sobre isso? Sim. Dom Falcão, na hora que ele fala, né, o Papa veio, ele também diz, vim pedir perdão. É interessante porque quando ele ouve todos esses relatos, ele diz o seguinte, Papa, comoveu-me uma coisa que disse a senhora Dorra, o perdão é necessário por parte daqueles que sobreviveram aos ataques terroristas. Perdão. Eu diria que perdão é a palavra-chave, Ronaldo. Perdão é necessário para permanecer no amor, perdão para permanecer cristão. É preciso a capacidade de perdoar e, ao mesmo tempo, coragem de lutar, que é muito difícil. Porque sem o perdão, sem esta vontade de se encher de esperança, de lutar, não se chega, porque a gente deixa de sonhar. E não se pode desistir, né? Não se pode perder a esperança. O cristão, ele é exatamente esse testemunho da esperança. E o que é mais interessante que eu chamo a atenção, já na visita do Papa, o impacto, né, digamos, político-religioso dessa visita foi o que declarou o primeiro-ministro, né, do Iraque, Mustafa al-Kadhimi. Ele estabelece uma data, né, para algo importantíssimo, Dia Nacional de Tolerância e Coexistência no Iraque. Será cada dia 6 de março, ou seja, é um gesto concreto, é já, digamos, um fruto concreto da visita do Papa na realidade do Iraque. Uau, peraí, vou pedir o senhor que repita, Dia Nacional de Tolerância e Coexistência no Iraque. Coexistência. Foi estabelecido, foi o primeiro-ministro Mustafa al-Kadhimi que estabeleceu dia 6 de março como Dia Nacional de Tolerância e Coexistência. Que coisa espetacular. Eu vou pedir ao Dom Falcão, o Dom Falcão também tem uma leitura dos frutos que geraram esta visão, que vão gerar esta visita. Vamos ouvi-lo. Olha que coisa bonita. Muçulmanos jovens, muçulmanos convictos, juntamente com católicos jovens, para reconstruir mesquitas e igrejas. Testemunhos de que é possível conviver harmoniosamente, pacificamente, até vizinhos de parede, cristãos e muçulmanos, se respeitando suas diferenças. Então, quais são os frutos? Em matéria de diálogo, é preciso que haja correspondência, porque não existe monólogo. Se dois se sentam e somente um fala, não temos diálogo. E se não há boa vontade dos dois lados ou de todos os lados, dificilmente a obra vai adiante. É um trabalho difícil, como disse muitas vezes em vários discursos, é um trabalho longo, demorado, que exige oração, que exige paciência, que exige humildade, que exige resiliência também, malgrado as culpas recíprocas de todos os lados. Precisamos colocar nossas diferenças para construir um mundo humano, um mundo fraterno. Não se trata de abrir mão das convicções, sim, sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o Senhor. Na missa do encerramento, no estádio, Jesus Cristo é o Senhor. O Papa disse isso com todas as letras. Não se trata de abrir mão da convicção católica, porém, sem deixar de lado suas convicções, é preciso que a gente estenda a mão, que a gente converse, que a gente procure ver caminhos para superar as dificuldades, porque o Iraque é uma terra abençoada. Nosso pai Abraão certamente não queria isso. Espera-se que os frutos sejam exatamente estes, não é? Que agora, que todos que ficaram, todas as autoridades, todas as correntes, digamos assim, dentro do islamismo, que se uniram à presença do patriarca ortodoxo, uma grande autoridade ortodoxa na missa de encerramento, também o mundo ortodoxo, os ayatolás, as autoridades islâmicas, num país de grande maioria islâmica, oxalá que isso não caia por terra. Obviamente que da parte dos cristãos católicos existe uma grande ânsia, eles se sentiram fortalecidos, eles receberam uma injeção de ânimo com as palavras e a presença do Santo Padre. É aguardar e esperar que os desdobramentos sejam aqueles da parábola que Jesus, em Mateus capítulo 12, diz que os frutos sejam 30, 60 e 100 por um. Eu espero que sejam 100 por um. O senhor também espera que sejam 100 por um, monsenhor? Com certeza. Acho que o importante é ser semeadores. O Papa foi um grande semeador nessa viagem ao Iraque, e acho que as sementes não ficaram só no Iraque, essas sementes se espalharam pelo mundo inteiro. Que sejam sementes que frutifiquem
concórdia, unidade, respeito, tolerância um pelos outros. São tantos os problemas, estamos no século XXI e é inacreditável ver o que acontece ainda a nível com as mulheres, com as crianças, a nível de questão racial ou religiosa. É absurdo. Chegamos a níveis tecnológicos tão grandes e ainda temos problemas básicos, digamos, tão terríveis. Eu vou pedir ao senhor que escute agora o testemunho deste padre missionário do Instituto Verbo Encarnado que vai nos comover, Padre Luiz Montes. Eu hoje estou no Egito, mas de 2010 a 2020 estive no Iraque. Foi para mim uma grande alegria saber que o Santo Padre iria ao Iraque e ver que ele pôde fazer tantas coisas. Fazer um bem aos apóstolos cristãos locais, encontrar autoridades importantes dos muçulmanos e, estando ali, como mensageiro da paz. Para mim foi muito importante que o Santo Padre tenha visitado uma igreja mártir. Os cristãos no Iraque vêm sofrendo uma perseguição, e não só agora com o Estado Islâmico, sempre. E desde a última guerra, de 2003 até agora, uma violência incrível, com muitos atentados, uma enorme quantidade de assassinatos, de mártires. Muitos desses, com o aparecimento do Estado Islâmico, foram expulsos de suas casas. Mais de 100 mil, que perderam tudo. Por isso foi importante que o Santo Padre os tenha visitado, para dizer a eles: eu vos admiro, eu vos amo, a Igreja vos apoia, nós escutamos vocês. Não podemos permanecer indiferentes ante tanto sofrimento e aqueles que sofrem por serem de Cristo. Não podemos. Temos que rezar por eles, ajudá-los como pudermos. Temos que compartilhar suas notícias. Não é possível que haja mártires todos os dias e não sentirmos nada. Não é possível. Agora que o Papa esteve lá, tornou visível a presença desses cristãos e essa missão tão bonita que eles têm, de ser testemunhas de Cristo crucificado. Hoje, crucificado pela dor, pela perseguição, pela incompreensão e pelo desprezo. Por isso, eu peço, não esqueçam dos cristãos perseguidos, assim como o Papa não o fez, assim como o Papa não o faz. Ele vai como suplicante pedir pelo fim dos conflitos e que sejam fortalecidos os laços da paz. Aspas. Calem-se as armas, limite-se a sua difusão aqui e em toda parte, cessem os interesses de parte, os interesses externos que se desinteressam da população local. É uma cutucadazinha nos que têm interesse petrolíferos, digamos assim, nos que têm interesses que não têm nada a ver com os interesses do povo sofrido de lá. E ele sabia para quem estava endereçando essas palavras. Certamente, o Papa não é bobo, o Papa sabe que há muitos interesses em que se desestabilize aquela região e que se tome posse, digamos assim, das fontes de petróleo e de outras riquezas naturais ali. O Papa não é bobo. Cessem-se os interesses externos que se desinteressam da população local. Dê-se voz aos construtores, aos artífices da paz, aos humildes, aos pobres, ao povo simples que quer viver, quer trabalhar e rezar em paz. Chega de violências, extremismo, facções, intolerâncias. Vejam a sabedoria do nosso pastor, que com palavras educadas, ele sabe dar o seu recado bem contundente, bem incisivo, sem se alinhar com nenhum Estado, com nenhum país, com nenhuma ideologia. Monsenhor, sua síntese de tudo isso, por favor. Esse gesto de ternura pelo Papa que compreende essa dimensão do amor, que se expande, de levar carinho, de levar esse consolo, essa consolação não só à comunidade cristã, né, lembrando, né, que é a dimensão oriental. E aí a gente, quando fala de catolicidade, tem que lembrar da Igreja Latina, as 23 igrejas orientais, baseadas na tradição armena, alexandrina, antioquena, bizantina e caldeia, de todas as outras igrejas que vêm dessas tradições, e aí no Iraque, né, tradição latina, tradição síria, armena e também maronita. O Papa vem abraçar a catolicidade, ele vem abraçar os cristãos, ele vem abraçar a ortodoxia, ele vem num grande abraço de amor e de paz. Para além das divergências que tivemos no passado, nós temos um ser humano que é religioso, ayatolá, muçulmano, que tem suas convicções religiosas e que aceita dialogar, cumprimentar, falar fraternalmente,
com um irmão segundo a natureza humana, vestido de branco, que é cristão, que é bispo, que é pastor da Igreja Católica. O simples fato de ambos terem feito esse gesto bonito, nesses tempos de radicalismo, nesses tempos de inconsequente pedância, prepotência, arrogância, de não admitir que o outro pense diferente de você e você parte para a violência, você achincalha. Estamos diante dos bullies, diante das ameaças religiosas, de tantas manifestações perversas de intransigência e de intolerância. O muçulmano e um cristão católico que sentam e que conversam e que se dispõem a fazer o que for humanamente possível dos dois lados pela paz. Isso me toca profundamente. Isso que é fundamental nessa visita do Papa. Ele diz: não esquecerei do Iraque. O Iraque permanecerá na minha memória. Então é esse gesto de amor ao extremo. E o Papa transmite isso e nos consola. Obrigado, Monsenhor. Prazer ouvi-lo, revê-lo mais uma vez. Fique com Deus. Boa noite. Prazer todo meu. Grande abraço a toda essa turma da Canção Nova que faz um trabalho de evangelização fantástico. Parabéns a vocês. Forte abraço, Ronaldo. Amém. E a você também que esteve conosco, nosso muito obrigado. Continue com a programação da Canção Nova. Obrigado a toda a nossa equipe técnica. Fique com Deus. Até a próxima semana com um novo Além da Notícia. Boa noite.